Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu quero apresentar para vocês aqui nesse vídeo alguns critérios que são muito importantes e que são avaliados pela banca examinadora no dia da sua defesa de TCC. Para esse vídeo eu vou contar com a experiência e com a colaboração muito especial de uma amiga minha, a professora doutora Jéssica Okumura. A professora doutora Jéssica Okumura, ela é docente do Centro Universitário de Jales, da Unijales, e ela é coordenadora dos cursos de Ciências Biológicas e Matemática nessa mesma universidade. Ela tem toda uma bagagem aí, ela tem bastante experiência na avaliação de trabalhos acadêmicos. Então, eu pedi a ela que me enviasse, por meio de um texto, os principais pontos que ela leva em consideração ao avaliar um trabalho de conclusão de curso, um TCC. O primeiro ponto que eu quero destacar aqui para vocês é que, para compor a nota final do trabalho de conclusão de curso, geralmente os avaliadores levam em consideração dois pontos principais: o texto e a apresentação ou aula expositiva. O texto, geralmente, ele é enviado com uma certa antecedência, com bastante antecedência aos membros da banca examinadora, para que eles possam avaliar, ler com calma, demarcar correções. Então, geralmente, os membros da banca examinadora chegam no dia da defesa já com alguns apontamentos, correções e sugestões para o trabalho em questão. Com relação à apresentação, geralmente os membros da banca vão se atentar à forma como o aluno aborda o assunto, como esse aluno organiza e constrói as ideias ao longo dos slides, a desenvoltura e postura mediante uma situação de tanta pressão e nervosismo. Além disso, eles observam também se esse aluno está mais lendo ali os slides ou se realmente houve uma construção de ideias, se na apresentação existem esquemas ilustrativos, que fogem um pouco da leitura mecânica e robótica de slides. Enquanto a aula expositiva geralmente aí tem uma duração de 20 a 30 minutos no máximo, o texto ele é resultado de meses de dedicação e estudos. Então, nada mais justo do que o elemento textual compor a maior parte da nota após a entrega final do trabalho de conclusão de curso. Para a Jéssica, ela considera que o texto ele corresponde a aproximadamente aí 70% da nota final. E no texto, vários elementos podem ser avaliados mais detalhadamente. Ou seja, cada um daqueles itens que compõem um trabalho acadêmico, a introdução, objetivos, metodologia, resultado, discussão, referência, resumos, citações, enfim, tudo isso é avaliado no texto. E esses itens são avaliados separadamente, mas também em conjunto, porque esses elementos eles têm que conversar entre si para compor o trabalho final. Para a Jéssica, o erro mais grave na confecção de um trabalho acadêmico é quando o texto como um todo não apresenta conexão com os objetivos propostos, porque ela considera que é a partir dos objetivos que o trabalho todo vai se organizar. Então, o que ela faz? Ela faz uma leitura inicial de todo o trabalho e, a partir dessa leitura inicial, ela tem uma familiaridade maior com o tema. E então, num primeiro momento, é possível ela determinar quais tópicos ela gostaria de ver mais detalhadamente na introdução, por exemplo. Então, ela relê o trabalho agora com maior nível de atenção e detalhamento. Então, ela vai lá na introdução e vai avaliar se aqueles pontos que ela imagina que sejam importantes para aquele tema estão inclusos na introdução. Então, ela avalia se esses conteúdos foram abordados no trabalho. Além disso, ela avalia também a justificativa, que, como eu mencionei no post anterior aqui no Improjeta, a justificativa geralmente ela está localizada lá no último parágrafo da introdução.
E os membros da banca examinadora vão avaliar se essa justificativa ela está bem elaborada e se ela valoriza os propósitos daquele trabalho. Para o item dos materiais e métodos, é importante avaliar o quê? É importante avaliar se os instrumentos utilizados, as análises propostas, são condizentes com os objetivos lá do início. Além disso, em trabalhos de experimentação aplicada, é nesse item que vai constar a aprovação de comitês de ética, a descrição das análises estatísticas utilizadas, protocolos experimentais. Geralmente, em faculdades particulares, se utiliza um formato de TCC, geralmente em revisão bibliográfica. O que é uma revisão bibliográfica? É um levantamento profundo de dados a respeito de um determinado tema. E mesmo assim, mesmo que seja um levantamento de dados, a metodologia tem sim que estar muito bem descrita. E nesse caso pode-se utilizar, por exemplo, o que na metodologia? Por exemplo, os anos de publicações que foram levados em consideração, as palavras-chave que foram utilizadas na hora da busca por trabalhos em bases de dados científicos, enfim, inúmeros dados na hora da busca ativa por literatura devem constar, então, no item dos materiais e métodos, mesmo em revisões bibliográficas. No item dos resultados, os avaliadores vão avaliar o que, então? Se o texto está coerente, se foi bem explorado e elaborado, com imagens, gráficos, tabelas para facilitar a compreensão dos leitores e se existe uma conexão dos resultados com a discussão. Os resultados e discussão, por vezes, eles podem aparecer juntos no trabalho, no mesmo tópico, ou então separados. E aí, deve-se manter uma linha de raciocínio na apresentação dos resultados e discussão subsequente no item posterior. Além disso, é muito importante, e os avaliadores levam muito em consideração a bibliografia consultada. Se os artigos consultados e trabalhos em geral são recentes, se houve uma boa comparação com os dados de bibliografia e os dados obtidos no seu trabalho. A Jéssica relata que o erro mais comum na discussão é escrever a discussão como se fosse uma introdução, esquecendo então de levantar dados que corroborem as hipóteses, que corroborem os resultados encontrados, então esquecendo da discussão em si. Existe essa confusão então entre discussão e introdução. No caso da conclusão do trabalho, é importante que esse item ele seja muito claro, conciso e que tenha uma conexão com os objetivos propostos lá no início. Então, é por isso eu acho até que a Jéssica comenta que o objetivo realmente é o centro do trabalho, Então, é importante na conclusão também não repetir os resultados ou a discussão apresentados nos itens anteriores. A conclusão não é para ser um item muito longo, muito extenso. É para ser objetivo e com a opinião e considerações finais do autor do trabalho. Depois que se lê o trabalho todo, é possível avaliar se o resumo faz um bom compilado das informações mais importantes do trabalho e se o título daquele trabalho está condizente, chamativo e contém a proposta inovadora daquele trabalho. E por fim, eu gostaria de lembrar para vocês, também foi um ponto levantado pela professora Jéssica, que número de páginas e palavras complexas, complicadas demais, não necessariamente significa excelência no trabalho de conclusão de curso. Existem muitos trabalhos que são mais curtos, mais enxutos, mas devido à tamanha clareza e objetividade, são muito mais bem fundamentados e obtêm uma nota melhor do que trabalhos que às vezes são muito longos, com texto arrastado, confuso e repetitivo. Então é isso, gente. Eu queria trazer aqui para vocês
para que vocês entendessem um pouco mais como que os trabalhos acadêmicos são avaliados frente a uma banca examinadora, os pontos principais que são levados em consideração na hora de se conferir, né, a nota final do trabalho, porque a partir disso, a partir desse conhecimento, a gente já pode redigir o trabalho, montar a apresentação com foco em obter um maior sucesso no dia da apresentação e da defesa, que é um momento tão importante aí para encerrar o ciclo da graduação. É isso, pessoal. Eu agradeço demais você assistir até aqui. Muito, muito obrigada e até uma próxima.